você, tudo bem? Meu nome é Renan Imperatori e nós estamos aqui no canal Imperatori Invest para a gente conversar um pouco sobre fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? Isso é uma coisa muito interessante da gente saber aqui. Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente aí, espalhe para os seus amigos, para os seus colegas. Isso é muito importante porque, por exemplo, esse vídeo sobre fundos imobiliários foi uma indicação de alguém que viu o nosso canal, que viu o nosso vídeo, nosso último vídeo, e indicou que queria saber um pouco sobre fundos imobiliários. Bora aprender um pouco sobre fundos imobiliários, galera. Então vamos lá, O título do nosso vídeo: o que são os fundos imobiliários? Aquele negócio lá do Globo Repórter, O que são, aonde vivem, o que fazem e o que comem, Vamos lá, galera. Sobre o que a gente vai conversar hoje? O que são os fundos imobiliários? Como eles são formados? Quais são os tipos diferentes de fundos imobiliários? E se eles pagam dividendos ou não, que é o que a gente mais quer saber, galera? E mais algumas curiosidades também sobre fundos imobiliários. Vamos começar um pouco sabendo o que são os fundos imobiliários. Muitas pessoas perguntam, Rian, o que é o fundo imobiliário? Gente, fundo imobiliário nada mais é do que um investimento feito através da Bolsa de Valores, ou seja, a nossa querida B3, aonde uma equipe de administração e de gestão, eles captam recursos, ou seja, dinheiro, para quê? Para comprar imóveis, para comprar dívidas imobiliárias, para comprar terrenos, para comprar galpões logísticos, shoppings, qualquer coisa, vamos dizer assim, na área imobiliária. E eles fazem essa captação de recursos, compram imóveis, sejam acabados ou inacabados, compram dívidas da área imobiliária, compram galpões logísticos, compram shoppings, compram prédios onde tem aqueles escritórios igual a gente vê em vídeo. E o que eles fazem? Eles compram esses imóveis, alugam para algumas empresas e essas empresas pagam aluguel. Basicamente é isso. Esse aluguel é distribuído entre os cotistas do fundo. O que é um cotista do fundo? Desde o momento em que você abre sua conta numa corretora de valores e você compra um fundo imobiliário que seja, você já é cotista desse fundo, ou seja, você é sócio desse empreendimento imobiliário, beleza? Então, galera, o interessante dos fundos imobiliários é que eles são de fácil acesso, Geralmente, nós, meros mortais, a gente não tem dinheiro bastante para comprar vários galpões logísticos e alugar para uma empresa grande. A gente não tem, muitas das vezes, dinheiro bastante para comprar prédios e alugar para escritórios, comprar que seja shoppings inteiros, para alugar as lojas e ter dinheiro com isso. O que eles fazem? Eles juntam esse monte de pessoas, vamos dizer, esses sócios que somos nós que compramos as cotas, pegam esse dinheiro, contratam, compram um ativo imobiliário, aluga e todo o rendimento disso é distribuído por lei, 95% desse aluguel, desse lucro, para os cotistas, no mínimo semestralmente. Mas o fundo imobiliário, ele tem um costume, em sua maioria, de distribuir mensalmente esses rendimentos. Então, o bom do fundo imobiliário é que ele é bem previsível. Basicamente, em sua maioria, todos os meses você tem o dinheiro da sua cotinha pingando ali na conta. E o mais interessante, galera, é que você consegue, com pouco dinheiro, já comprar o seu fundo imobiliário. Por exemplo, nós temos fundos imobiliários de apenas R$10. Nós temos fundos imobiliários de R$100 a cota.
né? E você recebe proporcional à quantidade de cotas que você tem. Isso é muito interessante. Vamos dizer aqui, né? Se você tem um fundo imobiliário que você pagou R$ 10 por eles, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, você comprou o MXRF11, que é o queridinho da galera, né? Ele custa na base bem perto de R$ 10. E vamos dizer que esse fundo distribua 10 centavos em determinado mês. Se você tem uma cota, você recebe proporcional a uma cota, 10 centavos. Se você tem 100 cotas, você recebe proporcional a 100 cotas. Se você tem 1000 cotas, você recebe proporcional a 1000 cotas. Ou seja, a beleza do fundo imobiliário é você justamente, quanto mais cota você comprar, mais você recebe, né? Mais, vamos dizer assim, rendimentos você recebe, mais aluguéis você recebe. E o interessante, né, a beleza do fundo imobiliário é justamente você comprar uma quantidade de cotas que você receba por mês um dinheiro que compre uma cota grátis. Por exemplo, se você comprou lá tantas cotas e ela te deu R$ 10, no próximo mês você vai comprar as cotas que você está aportando todo mês e mais R$ 10 que você teve de rendimento, ou seja, você comprou uma cota grátis. E nisso, né, você vai vendo o seu patrimônio crescer, mas principalmente o seu rendimento crescer. Porque o ideal é você ir comprando quantidades de cotas a mais para o seu rendimento também aumentando. Então, quanto mais você vai aportando, mais você vai recebendo e mais você vai reinvestindo. Então, olha só que legal, pode chegar um momento onde o que você está recebendo já é igual à quantidade que você está aportando. E a ideia é ir se aumentando. A gente chama de renda passiva. É basicamente você pôr o seu dinheiro para trabalhar para você. Quando eu comecei no mundo dos investimentos, eu comecei pelo fundo imobiliário. Eu sempre falo para as pessoas, isso não é recomendação, tá, gente? De compra, de venda, de nada, não. Mas o ideal para as pessoas que querem começar na bolsa de valores, na renda variável, eu entendo que é começar pelos fundos imobiliários. Por quê? Você vê o dinheiro caindo na conta, basicamente todo mês, e você tem menos oscilações de preço desse ativo. Então você consegue ver se você tem, vamos dizer assim, estômago para se aventurar nas bolsas de valores. Porque é muito interessante, por exemplo, a gente quando vai comprar uma casa, um imóvel, na economia real, ela muda de preço toda hora, né, por vários motivos. Só que você não tem isso em tempo real. Então você compra e vende uma casa pelo preço que você quer, sem ficar mudando a cada segunda, a cada minuto esse preço. E na bolsa de valores você tem em tempo real o quanto que as pessoas estão dispostas a vender as suas cotas e o quanto as pessoas estão dispostas a comprar essas cotas. Do fundo imobiliário é que nós podemos começar com um pouco, né? E entendendo sobre investimentos. A gente tem em fundos imobiliários vários tipos de fundos imobiliários diferentes. A gente tem os fundos de tijolo, os fundos de papéis, os fundos híbridos e agora, recentemente, nós temos também os FIIs agros. Né? E eu vou explicar aqui mais ou menos, né, bem simples, o que são cada um. Por exemplo, os fundos de tijolos, eles são ativos físicos. Por exemplo, um shopping é um fundo de tijolo, um escritório na Faria Lima é um fundo de tijolo. Até de cemitério a gente tem, né, que também é um fundo físico. Todos aqueles fundos imobiliários que têm ativos físicos são conhecidos como fundos de tijolo. Nós temos os FOFs. Os FOFs nada mais são do que fundos imobiliários que compram outras cotas de fundos imobiliários. Ou seja, essa equipe de gestão arrecada dinheiro e investe como se fosse nós mesmos em outros fundos imobiliários, ganha os rendimentos desse fundo e distribui 95% para os cotistas. Nós temos também os fundos de papel. Os fundos de papel, gente, nada mais são do que basicamente títulos de dívida da área imobiliária.
que a gente conhece como CRI, a LCI, nós temos os Vectors também, que aqueles projetos onde a gente investe e ele vai ser construído, ele está sendo construído. E durante esse tempo, né, a empresa que está injetando dinheiro vai ganhando os juros em relação àquilo. Nós também temos, gente, os fundos híbridos. Os fundos híbridos, eles investem em vários fundos diferentes. Um fundo híbrido, ele pode investir num fundo de tijolo e num fundo de papel ao mesmo tempo. Ele pode investir em FOFs, ele pode investir em ações, ele pode investir todas na área imobiliária. Ele pode investir em várias, ele não é tão específico igual esses que a gente falou anteriormente. E nós também temos agora, ultimamente, os FIIs agros. Os FIIs agros, nós temos os FIIs que investem em dívidas da área do agro, nós temos FIIs que compram terrenos e vendem terrenos, né, ganham na valorização. Temos os novos fundos agro, onde a gente fala muito sobre área de transbordos, ou seja, aquelas áreas onde chegam os caminhões que guardam os grãos naqueles silos enormes para serem exportados depois, guardam álcool, guardam açúcar, basicamente tudo que é transportado no agro. E é uma área nova, tá, gente? Está sendo muito estudada ainda, mas a gente sabe que o nosso país é um país voltado para o agronegócio. Então tem um potencial muito grande de crescimento nessa área também. E aqui uma curiosidade, quando a gente começa a estudar sobre fundos imobiliários, uma coisa que a gente tem que entender são os contratos desse fundo. Por exemplo, eu sou dono de um fundo, comprei vários shoppings e vou começar a alugar. E nesse aluguel eu tenho os contratos típicos e os atípicos. Os típicos são esses contratos já formados em lei, eles geralmente são abaixo de 5 anos. E nós temos também os contratos atípicos. Os contratos atípicos, eles são contratos especializados. São contratos feitos especial para uma empresa, especial para um inquilino. Por exemplo, um galpão que ele é feito, projetado para mexer com uma empresa tal que fez algumas exigências específicas em relação àquele projeto. Isso é um contrato atípico. E como tem esse benefício, né, para o inquilino, geralmente são contratos mais longos. E também tem nesse contrato garantias melhores, tá? É tudo feito, gente, dentro da lei, é tudo muito bem interessante, entendeu? E não aconselho, aí eu falo mesmo, eu não aconselho ninguém a iniciar, a comprar cotas de fundos imobiliários monoinquilinos e monoativo. O que seria um fundo imobiliário monoinquilino? É aquele que só tem uma pessoa que paga, uma empresa que contrata. Por exemplo, eu tenho vários galpões logísticos que eu alugo só para a empresa X. Isso não é interessante. Não aconselho ninguém a comprar fundos imobiliários que sejam monoativos. Ou seja, que tenha um fundo imobiliário, que tenha um galpão, que tenha um shopping, ou que tenha um contrato, ou uma CRI, ou que tenha qualquer coisa. Por quê? Se ele ficar vago, que a gente chama de vacância, né, quando aquele galpão está parado, aquele imóvel está parado, não tem ninguém pagando, a gente chama de vacância, tá? E então, a sua vacância é 100%. Agora, se você tem lá 10 shoppings, né, e um está parado, né, você tem uma vacância de 10%. Os outros vão continuar te rendendo e isso vai voltar para o seu bolso em forma de dividendo. Mas o básico, galera, o básico, você tem muita informação hoje, seja aqui no YouTube, seja em sites, tem muitos sites bons para você conhecer sobre fundos imobiliários, saber até mesmo qual fundo você tá comprando, quantos ativos ele tem, para quem que você está alugando, tem todos os relatórios, você consegue isso facilmente hoje, temos vários sites, tem o Clube FI, eu gosto muito de ver o Funds Explorer, é muito bem detalhado, você sabe há quanto tempo que ele está pagando o rendimento,
se ele não está. Você sabe muita coisa, tem muita informação nesses sites. Tem o Status Invest também. Você consegue ver quem é a gestora, quem é administrador, você consegue ver quantos ativos tem, aonde eles estão, se estão ocupados ou não, se para quem está alugando, quantos por cento, qual é a rentabilidade de cada contrato. Você consegue saber tudo, e galera, consegue saber tudo, você não ficar vendido. Não compre nada com diquinha de ninguém, né? Até a nossa aqui, a gente não pode indicar nada, né? Nada que eu estou falando aqui é indicação de compra ou de venda, mas se você tiver interesse, procure saber sobre fundos imobiliários, procure saber sobre boas empresas, tanto quem tem um imóvel e está alugando, quanto quem está contratando, né? O histórico é muito importante, galera. O histórico de fundos imobiliários é muito importante. E o básico de tudo, nunca vá com muito dinheiro de uma vez só. Se você está começando agora, né, faça igual a mim. Eu vou te falar sério, eu comecei em dezembro de 2019. Durante 3 meses eu tinha 50 reais investido. Eu não sou rico não tenho muita coisa não. Mas eu tinha 50 reais investido, justamente porque eu comprei fundos imobiliários baratos ali só para saber se eu tinha estômago para saber da valorização e desvalorização, para saber se realmente eles pagavam e caía na conta, né, da gente. E foi muito interessante. O que eu falo é, todo iniciante, o ideal que quando começasse na renda variável é começar pelos fundos imobiliários e depois você vai evoluindo, vai para ações, vai para outros tipos de investimento, a qual nós vamos falar nos próximos episódios aqui. E aí, galera, esse vídeo atendeu às suas expectativas? Comenta aí, né? E comenta aqui se você já é investidor, quais os fundos imobiliários que você tem na sua carteira. O Fundo José, aquele que te faz prosperar, aquele que é o fundo queridinho da sua carteira, ou aquele fundo da Lila, né? Aquele que você não gosta muito, que fica ali, ou rende pouco, ou tem algum problema, alguma coisa assim. Comenta aí os fundos imobiliários que você tem na sua carteira, e para quem está iniciando agora, se você quer saber sobre algum fundo específico ou sobre algum outro investimento específico, comenta aí no canal. Compartilha com seus amigos, bora conversar sobre bolsa, né? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera!